E aí, vovô, tamo junto, caralho. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações rubro-negras. Notícias variadas e no final do vídeo vou falar sobre o pré-jogo Flamengo e Grêmio. Vamos começar, como não poderia deixar de ser, falando do Balotelli. O Flamengo, claro, tem intenção de contratar e, segundo o Zé Elias, comentarista da ESPN, o Balotelli tem vontade sim de jogar no Flamengo. Isso daí também não é muita novidade não. A novidade é a seguinte, segundo o Zé Elias, ele tem amigos lá na Itália, ele atuou por lá, o Flamengo estava conversando com um empresário, mas que não era o empresário real, oficial do Balotelli. O empresário dele é o Mino Raiola. Então ele não estava na pessoa correta. Então o Mino disse que o Flamengo está esperando o Flamengo chegar até ele, mas antes disso o Balotelli e o Mino Raiola vão ter uma reunião já para adiantar algumas coisas sobre o Flamengo. Existem informações de que em relação a salário estaria tudo ok. O que pode ainda ser negociado é a questão de direitos de imagem ou luvas, já que o Flamengo não teria nenhuma despesa, nenhum custo sobre os direitos econômicos, uma vez que o Balotelli não tem compromisso com clube algum. O Flamengo, ele trazendo o Balotelli, como disse o presidente Landim, não inviabiliza a contratação do Gabigol. Inclusive, o Flamengo está querendo até antecipar a compra do Gabriel Barbosa, porque existem notícias de que outros clubes vão em cima agora da Inter de Milão, querendo levar o Gabriel Barbosa, inclusive agora nessa janela de meio de ano. Mas tem um detalhe também muito importante, a palavra do jogador ela tem que prevalecer. Nenhum jogador é obrigado a atuar, por exemplo, na China. Aí a Inter de Milão negocia os direitos federativos, econômicos com o clube chinês. O Gabriel Barbosa pode dizer, não quero jogar na China, eu quero jogar no Flamengo, quero jogar no Rio de Janeiro, no clube que eu estou. Ou pode querer jogar na Inglaterra, ou pode querer jogar em qualquer outro lugar. Então a vontade dele tem que prevalecer sim. Então para mim essa notícia de que ele pode sair a qualquer custo não é assim não. Bom, o Flamengo, eu acho que ele está correto em se antecipar, porque o Gabriel Barbosa ano passado foi artilheiro do Brasileiro, esse ano está tendo uma temporada extraordinária pelo nosso clube, então ele fica com uma visibilidade maior e com os clubes de olho nos direitos dele, a não ser que o Gabriel Barbosa tenha interesse de voltar para a Europa, aí é outra história, mas o Flamengo vai tentar sim contratar o Gabriel Barbosa e possivelmente antes do final do ano, que é quando termina o contrato de empréstimo. Bom, falando sobre outro assunto agora, uma boa notícia para a nossa torcida. Para mim, uma excelente notícia. A Conmebol ela já julgou aquela denúncia contra o Flamengo por causa dos sinalizadores e bombas que foram atiradas durante e após o jogo contra o Emelec, pela Libertadores da América. O Flamengo poderia perder mando de campo, ter que jogar em outro estádio ou outro estado, poderia jogar no Maracanã com portões fechados, que seria uma lástima, uma verdadeira, eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas um verdadeiro absurdo não ter a grande torcida, a grande nação rubro-negra fazendo aquela festa e esvaziar totalmente a partida. Então, felizmente, a punição ao Flamengo foi uma multa de 10 mil euros. Saiu tranquilo, beleza, porque o problema maior seria a gente jogar com portões fechados ou fora do Maracanã. E isso daí não vai acontecer. Então, essa notícia é muito boa para a nossa torcida.
vamos contra o Internacional, é essa partida que o Flamengo poderia sofrer sanções mais pesadas, vamos ter o nosso, não é 12º jogador, não, é o nosso primeiro jogador, que é a grande torcida rubro-negra, a nação do Flamengo, estará presente empurrando o time para a vitória. Outros assuntos. Falar um pouquinho, não poderia também passar em branco, o Paulo Lima, que é comentarista, isso, como eu sempre digo, me mandaram o vídeo com essa parte. Ele disse que se o Balotelli vier para o Flamengo, ele vai causar um grande problema de vestiário, vai causar ciumeiras dentro do clube, porque ele vai ter o maior salário do Flamengo, e isso daí vai ter jogador que vai dizer, não vou correr para ele, porque ele ganha mais do que eu. Isso daí, ô Paulo Lima, por que você não falou sobre o Daniel Alves no São Paulo? Você não falou nada. Daniel Alves vai ganhar um salário, esse sim, muito acima do salário dos companheiros dele. E você não falou nada. Lá não vai ter problema de ciumeira, de vestiário, de jogador que não vai querer correr para o Daniel Alves. Agora, como é para o Flamengo, aí sim, o Balotelli vai causar problemas porque ele vai ganhar mais do que os companheiros. O Paulo Lima, vai dormir, meu amigo. Pô, vocês, como eu sempre falo, vocês caem no ridículo, né? Uma coisa patética. E para continuar um pouquinho nesse tema, o Vampeta, aquele grande jogador, olha, para mim um dos maiores jogadores medíocres que eu vi jogar. Ele disse, perguntado numa entrevista numa rádio lá de São Paulo, vem tudo de lá, ele disse o seguinte, perguntaram quem seriam os candidatos ao título. Ele falou que vai ser o Campeonato Brasileiro vai ser disputado como se fosse o Campeonato Paulista, os 4, Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Aí perguntaram, e o Flamengo? Aí falou, não, Flamengo não, vai ficar só no cheirinho, oba. Quer dizer, ô Vampeta, vai procurar a tua turma, Vampeta. Você foi um cara que jogou no Flamengo, 16 partidas, fez um gol. Você pegou salários altos do Flamengo e não fez rigorosamente nada. Agora, para quem não sabe, o apelido Vampeta, vocês vejam bem o apelido dele. Por que Vampeta? Pouca gente sabe. Porque quando ele chegou lá no Vitória da Bahia, ele não tinha os dentes da frente. Até aí tudo bem, garoto humilde, tudo bem. Aí o apelido dele, não era nem garoto não, ele já era homem feito também, não é negócio de garoto não. Eu que estou aqui querendo contemporizar e não vou não. Ele fala mal do Flamengo, eu também vou falar dele. O apelido Vampeta é porque ele tinha cara de vampiro com capeta. Então uma mistura, Vampeta, vampiro e capeta. Então um cara que tem esse apelido, ele poderia ser chamado de vampiro e capeta. Mas aí foi resumido em Vampeta. Um camarada que tem esse tipo de alcunha, que é mais alcunha do que apelido, é mais vulgo do que alcunha, vai falar de quê do Flamengo? Ô Vampeta, vá para aquele lugar, meu irmão. Pô, deixa o Flamengo em paz. Só vive falando do Flamengo, cara. Fala do time aí de São Paulo, rapaz. Que coisa mais chata. E outra coisa, a diferença hoje para os comentaristas verdadeiros que nós tínhamos aqui no Brasil, e não vou falar só do Rio de Janeiro, não, era o seguinte, quando um jogador tinha a possibilidade de sair do Rio para jogar em São Paulo, ou de São Paulo para jogar no Rio, os comentaristas locais eles diziam o seguinte, em vez de vender, por exemplo, em vez de vender o jogador do Botafogo para o Palmeiras, vende para o Flamengo ou vende para o Fluminense, não deixa sair não, vamos enriquecer o futebol do Rio. Em São Paulo era a mesma coisa, eles defendiam o mercado local. Então, em vez de vender o jogador X para o Flamengo, vende para o Corinthians, vende para o Palmeiras, vende para o Santos. Era essa a mentalidade inteligente dos comentaristas, não os de hoje. Os de hoje, como
o próprio PVC falou, quando o Flamengo teve interesse no Pedro, ele falou, não, o Pedro não tem que ir para o Flamengo não, isso é um absurdo, é rival, ele tem que ir para o exterior, aguarda a proposta, vai chegar lá da Europa, tal, não chegou nenhuma, e essa é a cabeça hoje dos comentaristas lá de São Paulo. Eles preferem que os jogadores saiam do Brasil do que permaneçam aqui engrandecendo o Campeonato Brasileiro. Aí, não dá para levar a sério esse tipo de jornalismo bairrista, provinciano, não. Eles preferem que as nossas promessas vão para a Europa. Aí esvazia o futebol aqui do nosso Brasil, do qual eles vivem disso, e a gente vai perdendo nossos créditos. Aí o Flamengo traz o Gabriel Barbosa, traz o Pablo Maria, que falaram que não conheciam, mas está aí jogando uma bola redonda e é um grande zagueiro. Ele traz o Rafinha, ele traz o Felipe Luiz, enfim, ele traz grandes jogadores que estavam na Europa. E para quê? Para o Campeonato Brasileiro ficar mais bonito, ficar mais disputado. Né? O próprio Daniel Alves foi para o São Paulo, legal, mais um craque está lá no São Paulo. Agora não, agora fica torcendo para os jogadores saírem daqui. Vocês querem futebol pobre, fica com esse futebol paulista que vocês têm, que é pobre mesmo. Aí é. Flamengo não. Eu não vou falar do Rio de Janeiro, não. Vou falar do Flamengo. Bom, é isso aí. Nação rubro-negra, torcida querida. Agora, pré-jogo, Flamengo e Grêmio. O árbitro será o catarinense Braulio da Silva Machado. Esse cara já nos prejudicou muito, não foi pouco não, muito. Erros grosseiros, grotescos, gravíssimos contra o Flamengo. Eu espero que ele não nos tire a vitória. Se o Flamengo tiver que ter algum tropeço, que seja na bola, mas não através de arbitragem. Então é esse o árbitro. Vou repetir. Braulio da Silva Machado já nos prejudicou muito. O Grêmio, ele vem com time reserva, 3 titulares apenas. O Everton Cebolinha, que para mim é 80% do time do Grêmio. Ele também tem o Matheus Henrique e o Cortez. O Flamengo, minha opinião, se eu fosse treinador, explorava a lateral direita do Grêmio, que é o Léo Moura. Léo Moura não tem mais fôlego, foi um grande jogador. Hoje ele não tem mais aquela força que ele tinha. Só que o time do Flamengo, o Bruno Henrique, deve jogar centralizado, coisa que eu não faria. Acho que o Bruno Henrique deveria jogar ali pela ponta esquerda, em cima do Léo Moura, explorando ali, porque hoje, como eu disse, ele não tem a mesma força. Se ele apoiar, vai deixar um buraco ali na defesa, e é isso. O Flamengo tem que aproveitar que o time do Grêmio não vem com os titulares, e eu sempre me preocupo, porque toda vez que a gente vai jogar contra um time reserva, o próprio Flamengo complica. Então, pelo amor de Deus, jogador, vamos jogar sério, esquece time reserva, titular. O Flamengo tem a obrigação da vitória contra qualquer time e qualquer situação, reserva, misto, alternativo, o que seja. A equipe deve ser a seguinte, que aliás é uma equipe que eu faria uma mudança apenas. O Diego Alves, o Rafinha, o Matheus Tuller, Pablo Maria e o Felipe Luiz. O meio de campo, Cuejar, Arão, o Gerson, Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E na frente o Bruno Henrique. Eu entraria com o Gabriel, com o Vitor Gabriel, que é o único atacante de ofício, camisa 9, que confere. Eu torço para ele jogar, eu espero que ele entre de saída, que o Jorge Jesus ele não anuncie o time na véspera. E quem poderia sair, na minha opinião, seria o Arão, seria Cuejar, o Gerson, Arrascaeta, e na frente Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Vitor Gabriel, que é artilheiro. O que pode acontecer? A ansiedade do garoto. Apenas isso, porque saber fazer gol ele sabe. Ano passado ele foi o artilheiro
do Flamengo com 26 gols, ele jogando pelo Sub-20, e foi o maior artilheiro, contando todas as categorias. O Flamengo, na minha opinião, poderia fazer. E outro jogador que poderia atuar também é o Reinier, que eu espero que ele também poderia entrar de saída, até porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro vêm de contusão, principalmente o Arrascaeta. Eles jogaram contra o Bahia sem aquele ritmo de jogo, sem aquela confiança, porque eles ficaram muito tempo parados e contundidos. Aí, até voltar, até pegar aquele ritmo, até esquentar dentro do time, leva um pouquinho de tempo. Eu entraria com o Reinier, sem medo algum, até porque Reinier e Vitor Gabriel, eles se conhecem da base, um conhece o outro. É o Reinier lançando e o Vitor Gabriel marcando o gol. Quem sabe isso que eu estou imaginando não possa acontecer? É possível, não é? E o palpite de vocês? Palpite de vocês. O meu palpite... Vamos lá. Como o Flamengo sempre sofre gols, eu vou chutar 4-1 Flamengo. Eu acho que 4-1 Flamengo. Agora, quem vai fazer os gols? Para mim, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, e se o Reinier e o Vitor Gabriel jogarem, um gol de cada. Nação, o de vocês qual é? Quem vocês acham que pode furar as redes adversárias? Quem vocês entendem como pode ser aquele jogador do Flamengo que vai fazer a diferença? Porque craques nós temos: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique. É só a gente ajustar ali, né, aquela cozinha que a gente não pode deixar desguarnecido. Não pode. O time tem que atacar, mas também tem que compactar na volta. É isso aí, nação. Não quero me estender muito, não. Saudações rubro-negras.